Fala, galerinha, bom dia para vocês. Deixa eu falar para vocês, eu estou aqui em frente ao cartão postal de João Molevade, que é a igreja São José Operário, tá? Em frente à ArcelorMittal, que é a companhia siderúrgica de João Molevade, conhecida como uma das maiores empresas de aço aqui da nossa cidade, da nossa região também. Por que eu optei vir gravar aqui? Não é uma videoaula a princípio, é só um vídeo para a gente poder conversar um pouco a respeito do conteúdo que nós vamos estudar, tá? Que são as leis de Newton. Eu não tenho os recursos necessários para poder gravar uma videoaula, mas eu vou falar em linhas gerais e depois eu mando vídeos para vocês explicativos. Na semana que vem eu vou gravar alguns outros vídeos e eu mando para vocês. A princípio, pessoal, do que se trata o conceito de força? O que é força? A todo instante nós ouvimos falar esse conceito. Força da expressão, força da palavra, exercer uma força. Mas, cientificamente falando, do que se trata força? Muito bem, nada mais é do que uma grandeza física. Tá? Por que grandeza física? Porque mede alguma coisa. Obviamente, né? Nós já estudamos a respeito disso. É uma grandeza física capaz de mudar o estado de repouso e também de movimento de um corpo, produzindo aceleração ou também produzindo deformação nesse corpo, fazendo com que esse corpo adquira movimento, ou se for uma força em sentido contrário, fazendo com que esse corpo entre em equilíbrio, ou seja, entre em repouso. Quanto à natureza das forças, elas podem ser classificadas de duas maneiras: forças de campo ou também como forças de contato. E qual que é a diferença entre as duas? Muito fácil. Quando nós pegamos um ímã e aproximamos este ímã de um objeto de metal, este ímã vai atrair o objeto de metal à distância. Ou seja, não necessariamente será preciso que o ímã encoste no objeto de metal para produzir algum efeito dinâmico. O mesmo acontece com os astros, né? Com os corpos celestes. Um objeto, por exemplo, que possui massa, ele é atraído por uma força conhecida como força-peso, ou também conhecido como aceleração da gravidade, né? Em face da aceleração da gravidade. Então, essas forças citadas até o momento, elas são forças que agem à distância, por isso que são conhecidas como força de campo, tá? As cargas elétricas também, em condutores de eletricidade, elas exercem entre elas, né, uma força conhecida como força elétrica, uma força de natureza elétrica. E não necessariamente é preciso haver o contato físico, tá? Agora, quando nós temos uma força que é necessário o contato físico, por exemplo, você empurrando um guarda-roupa, você empurrando uma mesa, ou alguém te empurrando e permite que você caia, nessa situação houve a necessidade de haver o contato físico. Então, essa é conhecida como uma força de contato, tá? Qual parte da física se dedica em estudar as forças? A dinâmica. A dinâmica, ela é uma divisão da mecânica que se preocupa em estudar o movimento dos corpos, preocupando com as suas causas, ou seja, com o que fez que esse corpo adquirisse movimento. Dentro da cinemática, nós estudamos o movimento dos corpos, porém sem preocupar com o que ou com quem deu movimento a esses corpos. Já a dinâmica não.
A dinâmica ela se preocupa em estudar o movimento dos corpos, sobretudo explicando o que deu causa a esses movimentos, tá? Então, para gravar de hoje aí, o que é força? Um agente físico capaz de mudar o estado de repouso ou de movimento dos corpos. Quanto à natureza, como que a força se classifica? Se classifica de duas maneiras fáceis. De campo, tá? Quando não há a necessidade de um contato físico, ou seja, apenas uma interação entre os corpos à distância, produzindo efeitos dinâmicos, né, de movimento, de aceleração, e também forças de contato, tá? Que também vai produzir os mesmos efeitos dinâmicos, sobretudo nessa situação tem que haver o contato entre os corpos, tá? A força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, necessariamente depende de um módulo, de uma direção e de um sentido. E é fácil nós compreendermos isso quando você empurra um carro por uma situação de lama, você vai estar imprimindo sobre esse carro, né, uma força para a direita, ou para a esquerda, ou para norte, ou para sul. Ou seja, a força ela é uma grandeza que necessita das características vetoriais. Que cientista que começou a desenvolver o estudo das forças? Fácil também. Isaac Newton, tá? O grande físico da humanidade, né? Isaac Newton é que teve os primeiros, que fez, né, os primeiros estudos relacionados ao movimento dos corpos. Como aquela historinha lá mentirosa, né? Que ele estava debaixo de um pé de maçã e de repente caiu uma maçã sobre a sua cabeça e ele ficou se perguntando o que havia acontecido, né? Por que a maçã caiu? O que provocou a queda da maçã? A partir de então ele começou a fazer estudos relacionados à força. Mas outros físicos também desenvolveram estudos relacionados à força. E ela está muito presente no nosso cotidiano, ela está muito presente no nosso dia a dia, cientificamente falando, tá? Para melhor compreendermos o estudo das forças, existem 3 leis conhecidas como leis de Newton, né? Todo mundo já ouviu falar a respeito disso. A primeira lei, ou lei da inércia, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, desde que nenhuma força oposta, nenhuma força contrária seja imprimida sobre esse corpo. A segunda lei que fala que o produto da massa do corpo vezes a sua aceleração é igual à força resultante aplicada sobre ele. E a terceira lei é ação e reação, tá? Mas o nosso pequeno vídeo de hoje foi só para poder conceituar a força mesmo, do que se trata força, tá? Entender que a força é uma grandeza vetorial e a classificação da força quanto à natureza, tá? A unidade de medida de força padrão é Newton, tá? Na semana que vem eu vou gravar mais um videozinho explicativo para vocês, muito provavelmente aqui, tá? De frente à natureza, porque física é uma ciência natural, trabalhando um pouco de força resultante. É isso aí, galera. Abração e até a próxima.